Linha Internacional. Jamil Chad está conosco aqui, Zaidan. 9h34, só para confirmar o horário aí, Pedro. Por favor, chama o Jamil. Vai lá. Ô, Jamil, boa tarde, como vai? Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. E, Pedro, já vou pedir autorização para contar essa história aqui na Suíça. Posso? Fica à vontade aí. Agora dá uma enfeitada, hein, Jamil? Dá uma enfeitada e tal. Diz que eles ficaram horas presos no cemitério, que foram confundidos com fantasma e tal. Dá uma enfeitada que fica legal. Então tá bom. Falando em fantasma, a justiça suíça continua desenterrando alguns, não é? De fato, meu caro, parece que 2020 a Lava Jato suíço ganhou um novo impulso, porque já viemos aí nos últimos dias dando notícias sobre a Lava Jato, sobre condenações, sobre abertura de processo, início de julgamento, e agora a notícia de que um dos filhos de Sérgio Machado, o ex-presidente da Transpetro, foi condenado aqui na Suíça por lavagem de dinheiro. Só para colocar em perspectiva quem era o filho de Sérgio Machado, o Expedito Machado, no caso, ele, com 23 anos, em 2007, ele abriu uma conta aqui na Suíça, claro, em nome do pai, para receber a propina justamente das empresas, as construtoras, que, claro, tinham qualquer tipo de relação com a Transpetro. No total, os suíços acreditam que passaram por essas contas aqui na Suíça, só no caso do Sérgio Machado, mais de 40 milhões de dólares. Esse dinheiro, essa história, obviamente, levou o Sérgio Machado a fechar um acordo de delação premiada. Ele, de fato, naquele momento, foi em 2016, ele entregou mais de 20 nomes, inclusive uma história bastante complicada, porque, obviamente, envolvia nomes de membros do PMDB na época e, claro, teve uma ampla repercussão. Agora, os suíços fizeram, vamos dizer assim, a parte da investigação deles e concluíram que o filho de Sérgio Machado atuou na lavagem de dinheiro. Ele vai ter de pagar 3 milhões de dólares em multas e ainda os bens que ele tinha, no caso são bens imobiliários no Reino Unido que foram vendidos, esse dinheiro também será confiscado pelos suíços. Portanto, mais uma decisão mostrando que, pelo menos aqui, as coisas continuam com alguns anos de atraso, eu diria, mas o processo continua aqui, Zaidan. Aqui a delação do Sérgio Machado foi muito contestada, não é? Pedro, Sim. Zaidan, Thaís, Jamil, ouvintes internautas, porque o Sérgio Machado ficou evidenciado a partir da investigação, desviou muito dinheiro da Transpetro, conseguiu um bom acordo de delação premiada, foi quase que imediatamente para Fortaleza, e eu me lembro das imagens aéreas da casa onde ele cumpre pena em Fortaleza. Não é uma casa, é uma tremenda... Uma mansão, quadra de tênis, piscina e tudo mais a que se tem direito. Houve a denúncia de que ele teria, antes de estourarem as investigações contra ele, mas já durante a Lava Jato, transferido boa parte do patrimônio do nome dele para o nome de outras pessoas. Portanto, as investigações não conseguiram chegar a todo o produto daquilo que ele teria roubado da Transpetro. E do que ele entregou, como o Jamil lembrou, muitos nomes, muitas acusações, mas do ponto de vista prático, nem tanta coisa assim se transformou em fato. E aí, quando colocado na balança o benefício obtido por ele na delação premiada, a quantidade de dinheiro que ele desviou... E o que a delação entregou, né? E a forma como ele está cumprindo desproporcional. a pena. Zaidan, quando o cara se compromete a devolver 75 milhões, que ele tem muito mais do que isso. Claro. Tem muito. De qualquer maneira, isso que o Jamil traz aí mostra, primeiro, a lei de delação premiada foi um avanço. Muita gente aqui é contra, no Congresso Nacional muita gente é contra, muitos advogados reclamam, mas é fundamental. É fundamental, é uma maneira de você, porque determinados crimes, você não vai encontrar provas incontestáveis, irrefutáveis, e muito menos recibo. A delação é sim o caminho, claro, desde que ela traga evidências, provas, que haja corroborações, não é, Jamil? Exato, Zaidan. De fato, a investigação dos suíços foi bastante interessante. Algumas das conclusões foram bastante interessantes, porque, por exemplo, e falando justamente nesse ponto que vocês mencionaram, o fato de que parte desapareceu, ou pelo menos não foi encontrada, o que os suíços chegaram à conclusão é de que, claro, eles abriram, o Sérgio Machado e a sua família, eles abriram várias
empresas para, basicamente, fazer esse dinheiro transitar. E, justamente, o que os procuradores suíços apontam é que esse trânsito absolutamente regular desse dinheiro de um lado para o outro, sem qualquer motivo econômico, obviamente tinha ou sinalizava uma tentativa de camuflar a origem do dinheiro e, claro, o seu uso final. Então, só para a gente ter uma ideia, esse dinheiro ele foi movimentado por mais de 10 empresas criadas pela família. 10 empresas, claro, empresas fictícias, basicamente, em vários bancos aqui na Suíça, entre eles o Julius Baer, mas também o HSBC. O que também os suíços apontam é que, de fato, você tem uma situação em que a descoberta inicial da primeira conta, justamente em nome de Expedito Machado, que é o filho do Sérgio Machado, teria levado o pai a tomar algum tipo de iniciativa para dizer, olha só, vamos negociar e vamos fazer essa delação. Agora, só para a gente colocar no contexto de tudo isso aí, os suíços estão multando basicamente o Expedito Machado, filho do Sérgio Machado, num valor de 3,5 milhões de dólares. Muito, muito inferior aos 70 milhões ou qualquer outro tipo de valor aí que teria percorrido essas contas. E falando em percorrer, um caminho fundamental a ser percorrido nas investigações é quem leva o cara a esse posto de poder, não é? Porque são indicações. Você tem aqueles loteamentos, então isso aqui é do partido tal, então a Caixa Econômica vai ser o partido tal, o Correio o partido tal, aquilo que nós acompanhamos no Brasil há décadas, né? O loteamento, as companhias hereditárias, né? E às vezes hereditárias mesmo, passando de pai para filho, tem dinastias e tal. Então a questão é essa, quem colocou o cara lá, por que colocou e por que fez questão de colocar? O sujeito também foi beneficiado, ele não estava lá à toa. Você tem grupos políticos, isso aconteceu lá com aquele Paulo Roberto Costa, não é isso? Que está nos primórdios da Lava Jato, logo depois do doleiro lá. Exato. Esses caras não chegam lá de paraquedas, são indicações políticas, né? Tem uma outra etapa dessa investigação aqui, que também não terminou, que é justamente para saber, e aí é uma questão, vamos dizer assim, muito suíça, como que um banco ou os bancos aceitam que um menino de 23 anos venha e abra uma conta com muitos e muitos milhões, né? Obviamente, essa é uma parte que os suíços ainda vão ter de lidar, é uma parte que é muito doméstica aqui, mas que obviamente chama atenção. Afinal de contas, nós podemos até entender fortunas pessoais, etc., mas os bancos, obviamente, não fizeram o seu trabalho naquela época, pelo menos a abertura de contas, dessa transação. Ô Jamil, como sempre, o que abre porta de banco é dinheiro, né? Mas oficialmente, Zaidan, o banco tem um protocolo claro. a ser preenchido, basicamente. Ou seja, ou existe uma tentativa deliberada de camuflar a origem, ou o banco não fez o trabalho de querer saber de onde vinha o dinheiro, né? Tem essas duas opções. A opção de que ou você sabia e vamos preencher junto o seu formulário para camuflar, essa é uma opção. A outra opção não vou controlar de onde vem, o que também pode ter, obviamente, acontecido. Os suíços estão muito curiosos para saber como que, não só nesse caso, no total tivemos mais de $1 bilhão em contas da Lava Jato aqui.